Fala, fala, vamos aí de mais uma questão do Enem, questão 54, para a gente poder corrigir uma questãozinha legal, maneira, uma questão que brinca com futebol, ao mesmo tempo que fala das heranças coloniais presentes na história do Brasil. Então você pega uma notícia de uma zoação entre torcedor do Fluminense e torcedor do Flamengo. Eu vivi isso, né? Ouvi a galera falando mulambo, 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 e você vê. E a torcida do Fluminense afirma que vai trocar a zoação. E mulambo faz referência a uma expressão dos senhores de engenho, né, à escravatura. Então, interessante pensar que o termo vem lá da África e faz referência a essa escravidão, às pessoas escravizadas e tudo mais. Interessante fazer essa associação à mulambada. E aí é um termo pejorativo, é um termo problemático na história. E aí a torcida fala, pô, a gente não vai se rebaixar nesse nível. Então, a gente tem que pensar um outro termo, porque afinal é um termo histórico problemático, um histórico que reforça o preconceito. Basicamente é isso, é entender que o mulambo, ele é um termo que reforça essa ideia do negro escravizado, da exploração. Então, por isso, o importante é o quê? Abandonar esse termo, deixar esse termo de lado. Então é interessante pensar esse movimento. Você tem ali algo no futebol, e às vezes você pensar, o futebol não vai ter impacto da história. E, cara, viver em sociedade é, de certa forma, reproduzir elementos que estão presentes no meio do dia a dia e tem fundo histórico. Então, olha a situação, é o termo mulambo, que tem um fundo histórico preconceituoso, pernicioso, e o cara, quando toma consciência disso, ele, pô, peraí, não é um termo legal de se utilizar. Então, para você ver como a gente pode achar que não vive, mas está vivendo o tempo todo a história em elementos presentes na nossa sociedade. Então é um apelido, é uma brincadeira, é uma zoação, que tem um fundo histórico, que tem um fundo ali de dizer que existe um preconceito ali, que existe uma herança colonial, uma herança segregacionista, uma herança problemática. E aí, basicamente, já dei a resposta, né? Aí ele pergunta, qual mudança de comportamento social a proposta reportada no texto reflete? Rejeição de costumes elitistas? Não, porque não é só associado aos poderosos, mas é a questão da segregação do branco com o negro. Repulsão de condutas misóginas não é uma questão de homem ou mulher, mas é uma questão de raça. Então não está se fazendo o homem com a mulher, não. Se o texto trouxesse isso, poderia ser de condutas misóginas, mas não é o caso. Você está falando de raça. Condenação, preconceito racial, gabarito. Criminalização de práticas homofóbicas também não tem a ver com a questão sexual, que é a orientação, né? E tudo mais, não tem a ver com isso. Contestação do comportamento machista, que também poderia se brincar com o misógino. Então, ele pega termos de preconceito, mas o preconceito aqui está ligado à raça, está ligado à cor. Legal, beleza? Então, gabarito Charlie, questãozinha boa pra gente tratar. Daqui a pouquinho a gente vai pra próxima. Valeu?